Eu e o professor Rubens optamos por inicialmente passar um vídeo para vocês. Esse vídeo vai expor pequenos trechos de alguns capítulos da série, para ajudar vocês, para quem já assistiu, a relembrar, e quem não assistiu está com muita vontade de ver, consegue ver, com certeza, porque a série é sensacional. Para mim, uma das melhores séries dos últimos tempos. Após a exibição do vídeo, que vai pegar uns 12 minutos, eu retomo a palavra, dando um viés mais social, as questões que são abordadas na série, e depois o professor Rubens assume, falando da parte mais ligada à criminologia mesmo, afinal de contas, ele, nessa vez aqui, é quem tem realmente peso para tratar desse assunto. Mas eu quero encantar de começar a falar, tenho certeza disso. Eu pago para fazer propaganda, né? Eu, inclusive, estou emocionadíssima, porque não só estou aqui, estou com vocês e dando a oportunidade de dizer a mesa um amigo muito querido, já nos conhecemos há muitos anos, mas nunca tivemos a oportunidade de estar estando juntos, né? Estou muito feliz com isso. Então, se vocês puderem iniciar o vídeo, para a gente dar continuidade ao nosso debate. Today, Abby. I'm going to sing. Men will want you, women will hate you. All the time you were on stage. Couldn't have a picture of you. This is just stupid. No, that's brilliant, because sometimes you're a bitch. I didn't mean that. You're a bitch. You're a bitch. Also, sometimes... It's real. Everyone will see it. The world will see it. Oh God, I can't watch this. In this world, we're all so caught up in our own heads. It's easy to lose sight of what's real. You said you don't know how much time there is. What does that mean? It's important that you realize there is a small medical procedure involved. Sorry for a game? I didn't expect to find myself living in the future, but here I fucking well am. So you recently logged your first kill? Huh? And how did that feel? They filmed me. Filmed you? Through my computer camera. You ready? If we drill down into the numbers, you have got a solid popularity arc here. No one is this happy
A 2-year-old with a fucking balloon isn't this happy. Singularity is when computers learn to outsmart man like women did years ago. You are so adorable. We're genuinely empathetic as a species. We don't actually really want to kill each other. Gotcha. This means fun. Or it should. Time for everyone's favorite cool kids TV character, Waldo. Twitter loves him. We want to see more of Waldo. We should get Waldo to stand for the by-election. I'm not dumb or clever enough to be political. There's no point in attempting to converse with a cartoon. He has nothing to say. No one takes you seriously. That's why no one votes. By encouraging people not to care, you're actively dangerous. Dangerous? You think the public can't be trusted? You got a global political entertainment product people actually want. That thing is the main opposition and the whole system looks absurd. He's the perfect assassin. Charlie Brooker's Black Mirror concludes with the Waldo moment, Monday at 10 on 4. Brooker's Black Mirror starts the 11th of February on 4. See you, Lacey. Oh, saw your boy in the fire hat just now. So cute. Yeah, he's really something. Every computer, anything with a screen. Mas então, eu sou um pouco suspeita para falar dessa série, tem que tomar cuidado porque eu gosto muito dela mesmo, acho ela bem impactante. Ela nos faz pensar, nos faz refletir. Óbvio que não só ela, quando outras séries que vêm sendo faladas e levantando polêmicas. Acho que nós temos que ter em mente, isso é importante, antes de comprar o discurso dela e ao mesmo tempo, antes de criticar completamente a série, de que ela aborda de uma maneira muito profunda os temas. E, além disso, ela é feita, antes de mais nada, para ser comercial. Nós vivemos uma sociedade do capitalismo. Ela tem que vender. Se ela não vender, não deu certo. Então, com certeza, os produtores têm que levar isso em consideração. E com isso acontece determinadas áreas, determinados temas não são abordados de uma forma tão profunda, o que, na minha opinião, não tira a importância delas, principalmente porque elas atingem, ou seja, a grande maioria da plateia aqui são jovens, vocês estão começando, aqui dentro da faculdade, acredito que boa parte da graduação, pelo que eu estou vendo, para os rostinhos de frente. Então, esses assuntos chegam rapidamente a vocês através dessas séries, e eu acho que a partir daí é um ponto de partida para que vocês comecem a se interessar, a buscar e aprofundar os temas que elas abordam. Então, e uma coisa que eu acho interessante, pontuando um pouco a série como um todo, é que o Black Mirror não tem só a pretensão de fazer uma crítica social. Ele faz uma crítica social mais profunda em alguns capítulos e em outros nem tanto, trata mais de questões emocionais, questões pessoais. Então, só para pontuar aqui com vocês, você tem as séries como o Hino Nacional, a série de abertura de estreia, que eu acho que já veio para chorar, com a questão do primeiro-ministro. Você tem a série 15 milhões de méritos, que também faz uma grande crítica social. Curso Branco, que é fantástica, que é um parque de duas pessoas por refeição. Queda Livre, que é essa que chegou a passar aqui,
dos likes e da sua vida para alcançar mais, e enfim, você tem que manter uma média, um padrão. Eu acho que essa está muito próxima do nosso dia a dia, da nossa realidade. Talvez por isso ela tenha mexido muito comigo, porque nós, de certa forma, em certa medida, já estamos vivendo isso, essa necessidade de ser visto, ser querido, ser admirado, né? É a sociedade do espetáculo, em todos os sentidos, da esfera pessoal, da esfera profissional. Como eu de uma outra geração, talvez me deixe mais ainda comigo, porque acho que muitos ali já nasceram dentro desse contexto. Consigo ver isso, de certa forma, olhando os meus alunos. Para vocês, algumas coisas que fluem com naturalidade já não fluem com a mesma naturalidade para mim. E eu sempre fico me questionando muito, né? Até que ponto isso vai ser positivo ou negativo, e como vai ser o futuro, porque ele está mudando aí aceleradamente a todo momento. Outro capítulo que é bem legal é Os Odiados pela Nação, que é o fechamento da série. Odiados pela Nação é fortíssimo, né? Os assassinatos a partir de abelhas e robôs. Um pouco distante, pelo muito, né? Então eu vou aproveitar, no caso eu vou adotar a postura de analisar através de um viés mais social. Como eu falei anteriormente, vai ficar a parte da criminologia mesmo, vai ser outro. Então, o que eu quero dizer aqui é que deve, de fato, através das discussões dos episódios despertam, por vezes eu acho que são até bem melhores do que os episódios. Eu senti isso muito na época, acho que eu estou 3 anos desse seriado. E como ele foi falado, como isso foi assunto em sala de aula, como os alunos, a partir de cada capítulo, traziam essas questões para dentro de sala, e queriam discutir, perguntavam, será que nós vamos chegar a esse ponto, não vamos? Na verdade, alguns aspectos eu acho que a gente até vive e já viveu. Como professora de história, eu acho que a história ela é angular, ela vai e volta o tempo todo. Então, na verdade, a gente já pegando, por exemplo, o capítulo do seriado que os soldados são criados para enxergar determinada parcela da população como pessoa, como praticamente monstros, né? São seres desumanizados, mas eles foram projetados para ver as pessoas dessa forma. Se a gente parar para pensar, nós hoje somos projetados para ver determinada parcela da população de forma diferente, e já éramos lá atrás também. Isso vem, infelizmente, desde que o mundo é mundo. A roda não foi ligada agora. Essa que é a verdade. Então, não sei se às vezes isso vai acontecer, não, isso já está acontecendo, isso já aconteceu, infelizmente. Conto com vocês para começar a pensar fora dessa caixa e vamos modificar esse futuro aí daqui para frente, porque a coisa realmente é muito esquisita. E a crítica social que eu mais gostei, a parte dela que eu vou trabalhar agora, foi a do momento Waldo. Waldo Moment. Porque eu acho que nós estamos super próximos a isso, né? Nesse capítulo, acaba sendo eleito para o parlamento, literalmente um bonequinho, um ursinho azul. Quantas pessoas aqui assistiram a série? Só para ter uma ideia. Não é fácil de falar com vocês. Então, eu realmente, infelizmente, nós estamos quase a ponto de que socorra. Porque semana passada eu estava assistindo na internet, não sei se vocês viram um vídeo do Bolsonaro chegando em Londrina e o quanto ele foi, assim, aplaudido ou ovacionado. Agora, pasmem, aplaudido e ovacionado por jovens, e jovens de diversas classes sociais. Estamos falando de um segmento só. E isso me preocupa bastante. Talvez seja pior um Bolsonaro ao Mauro. É tenso, bem tenso. E eu faço um trabalho comunitário lá no Rio de Janeiro, dentro de uma comunidade carente. E, por incrível que pareça, jovens negros
que levantava na casa da polícia, porque são jovens e negros, jovens que frequentam o baile funk, chegam para mim e se dizem eleitores do Bolsonaro. Assim, então é assustador realmente. Estamos vivendo tempos muito difíceis. Temos que ter essa preocupação de tentar manter um diálogo constante com todos para procurar mudar essa perspectiva. Na verdade, essa falta de perspectiva, na minha opinião, está gerando isso. Infelizmente. Boa, lembrei. Eu queria recomendar para vocês com relação a isso. Tem um filme muito bom, só que nós estamos falando de séries que eu posso falar, enfim. O nome do filme é O Destino, de Youssef Chouinard. Depois, se quiser, eu passo o nome direitinho. É uma produção franco-egípcia. O pano de fundo do filme é a Espanha, Córdoba, a Espanha do século XII, onde você tem distinções entre o cristianismo e o fundamentalismo islâmico. E você vai acompanhando isso através do processo de um menino que acaba por se tornar fundamentalista. E aí fica a pergunta, por que um jovem resolve se tornar fundamentalista? Por que um jovem negro da periferia que sofre inúmeras restrições resolve se tornar um eleitor do Bolsonaro? O que está acontecendo? O que está levando as pessoas a pensarem dessa forma? Né? E o filme termina, não vou dar spoiler, porque na verdade a história principal é a menina, mas é bem marcante, porque ele termina com uma pilha de livros sendo incinerada pelos fundamentalistas. Você tende a querer cortar a educação e a informação para impor uma ideia já pré-determinada, para dominar. Não à toa a gente está acompanhando de perto e essas inúmeras tentativas de você reduzir cada vez mais dentro das escolas a história, a filosofia, a sociologia, porque você tirando esses assuntos de pauta, você acaba limitando muito o aluno a pensar. Ele fica sem informação, você envia a informação, passa a informação que você quer, enfim. Então nós precisamos estar constantemente dialogando com essas pessoas. Não tendo diálogo como redenção, porque não a nossa visão seja melhor ou pior, é mais mesmo para tentar criar essa possibilidade, abrir espaço, colocar sementes. Porque escolhendo esse caminho não aquele? Por que escolher esse caminho não aquele? Tentar explicar, tentar pelo menos proporcionar que essa pessoa pense diferente. E o que eu vejo dentro da política, falando uma opinião minha, as lideranças elas envelheceram. E elas não estão abrindo espaço para que novas possibilidades floresçam. E nós temos hoje uma liderança que não responde mais aos anseios nem da sociedade, do próprio mundo que vivemos. E por isso nós estamos passando por um momento tão complicado, né? Entre golpes e contra-golpes, golpeados e golpistas. E fica tão claro, isso é uma preocupação tão grande de não abrir espaço no quadro que existe hoje, um medo tão grande de que as diretas já cheguem aí, que os golpeados se uniram aos golpistas para tentar chegar a um consenso de quem vai ser o nosso futuro presidente. Né? Porque eles não querem abrir esse espaço, porque o medo é muito grande. Tem umas eleições diretas aí, o que vem pela frente. Ninguém quer abrir esse lugar de fala, quer abrir espaço nesse lugar de fala. Então, acho que assim, a grande mudança que pode acontecer, eu aposto muito no judiciário. Eu acho que o judiciário está aí, tem que responder esses anseios. Mas, para isso, a gente precisa mudar muito aí a estrutura. Como a nossa estrutura tem que acabar realmente com esse lobby que é feito dentro da instituição, uma repressão muito forte que ocorre dentro das instituições do judiciário, para tentar fazer as coisas acontecerem. Então,
agora fazendo um paralelo, saindo um pouco da política e trazendo aqui o capítulo da série que aborda exatamente os soldados que são direcionados, recebem um chip para ver determinada parcela da população como seres desumanizados. Na verdade, isso também não é uma coisa que vai ser de amanhã, ela é de hoje, ela foi de ontem, e infelizmente tem que procurar mudar isso. Eu fiz um trabalho que eu achei bem interessante, fazendo uma pesquisa exatamente com relação à pobreza, aos excluídos. E fui uma pesquisa na Casa da Misericórdia do Rio, Casa da Misericórdia da Bahia. Por que isso? Porque na época do Império, era quem cuidava, quem ficava responsável pelos pobres, pelos necessitados, pelos mendigos, era a igreja e a sociedade. Nós tínhamos essa cultura do danismo. Por isso que eu fui bem resistente quando a nossa primeira-dama apareceu nas entrevistas, dizendo que vários programas sociais, porque é muito complicado de fazer esse retrocesso, voltar à ideia de que essa assistência social ela tem que ser feita como uma caridade, associar isso a uma caridade. Isso não é caridade, é completamente diferente, mas infelizmente foi assim que isso foi implementado aqui, veio da coroa já dessa forma. E no primeiro momento, a nobreza, ela aprovava, ela gostava da existência dos pobres, dos mendigos. É interessante você ver que em vários testamentos antigos você tem, enfim, o falecido deixava determinada parte do dinheiro dele para que os mendigos participassem do seu velório, em especial carregando o seu caixão, porque isso mostrava a nobreza dele. Era comum também em casamentos e batizados ter a presença do menos favorecido, recebendo também dinheiro, comida, enfim. Afinal de contas, você vai para o céu se você é caridoso. A questão da religião ali presente muito forte. Mas até esse pobre, que pobre era esse? Porque quando você pega os documentos da Casa da Misericórdia, é interessante perceber, por exemplo, aqui, lá no Rio de Janeiro, eles tinham um programa que recolhiam todas as meninas órfãs para dar educação para elas, para posteriormente conseguir um casamento, pagando até esse dote para garantir o casamento. Só que eles não aceitavam de maneira nenhuma que essa menina pobre fosse mestiça. Mestiços não eram aceitos nem para trabalhar na Casa da Misericórdia. Você pega a realidade de Minas financiavam determinadas famílias que pegassem crianças abandonadas, bebês recém-nascidos abandonados na rua para criar. Só desde que esses bebês recém-nascidos não fossem mestiços, negros, aí não. E alegavam que essas crianças elas foram geradas por mulheres inferiores, que eram prostitutas, então eles não tinham porquê dar assistência a essas crianças. Ou seja, essa cultura realmente do racismo, da segregação, ela vem de muito longe. E aí a gente vê como é difícil realmente quebrar um curso de séculos de uma hora para outra. E uma coisa bem interessante também que me chamou a atenção quando eu fiz o levantamento dessa pesquisa. Na Bahia, no Salvador, Bahia, em que o número de negros era muito grande, uma concentração muito grande, maior do que a de brancos, eles também não abriam nenhum espaço para essas pessoas dentro da casa dos casos de misericórdia. Então você vê que a misericórdia era uma misericórdia seletiva. Até a misericórdia era seletiva. Ela seletiva e priorizava, na realidade, o que ainda hoje muitos defendem, aquela história da família tradicional brasileira. Que crianças podiam ter acesso? Eram as brancas, cristãs, filhas de casamento,
Fora isso, não tinha. Então, os mais pobres, os mais necessitados, aqueles que mais precisavam, não tinham o amparo, nem da população até tinham, de certa forma, na rua, mendigando, mas das casas de misericórdia, não. Só que com o passar do tempo, meados do século XIX, a população necessitada se tornou tão grande que ela passou a incomodar. Então ela perdeu esse viés, que coisa bonitinha, vamos ajudar, vamos prestar assistência. Não, nós temos que eliminar. Como nós vamos, de certa forma, eliminar? Então começaram a criar asilos para colocar esses mendigos. Interessante que esses asilos eles eram afastados já do centro urbano, colocavam essas pessoas lá para, enfim, vamos tirar essa circulação porque está incomodando, não está dando mais. Mas isso não foi suficiente. Era uma maioria tão grande que o Estado não conseguia dar conta de retirar todas essas pessoas ali do centro urbano, enfim, de onde elas estavam incomodando. Então eles passaram a criminalizar o que eles antes, de certa forma, não só toleravam, como até aprovavam. Então a vadiagem passou a ser perseguida. E aí o conceito muda completamente. Nós não podemos fazer a caridade, porque a caridade estimula a vadiagem. Começam a entrar as polícias higienistas. Então, os locais onde as pessoas ficavam pedindo esmola, que eram reconhecidos, começaram a ser constantemente perseguidos pela polícia e começaram a ser vistos como lugares mal frequentados e chega perto. E você começa a ver a perseguição policial já em cima de uma classe determinada. E é exatamente o que acontece nesse capítulo do seriado. A população, parte da população, por uma escolha determinada, é excluída, ela precisa ser excluída. Nós temos recursos escassos, nós temos necessidade, escassez de informação, e nós precisamos eliminar essas pessoas. Aqui nós, de certa forma, infelizmente, hoje temos isso, né? Nós vivemos um mundo muito destruídos. Infelizmente, para quem trabalha aqui na área criminal ou pretende trabalhar, vai perceber que 90% ou mais dos presos que estão no nosso sistema hoje são negros, jovens, pobres, que não têm pouquíssimo amparo. Se não fosse a existência da Defensoria, então com certeza seria pior ainda, porque eu acho que a Defensoria está aí fazendo humanidade, humanizando esses desumanizados que estão aqui entre nós hoje. E é preciso dar visibilidade para isso, é preciso mudar isso. É muito importante que a gente pense sempre nisso. E aí eu trouxe aqui 2 livros que tratam desse tema, que eu usei na minha pesquisa, que eu acho bem interessante de trazer, porque ele foi feito com base aqui nas sociedades de Campinas, os excluídos, contribuição à história da pobreza no Brasil. Ele fez um apanhado de 1850 a 1930, o autor é José Roberto Amaral, e enfoca exatamente a assistência à pobreza que foi dada aqui na cidade de Campinas, entre séculos XIX e XX. E outro livro que eu achei fundamental, acho que todos estão querendo parar de ouvir tanta bobagem em torno das políticas públicas, em torno do Bolsa Família, são os Vozes do Bolsa Família, da professora Valquíria e do Alessandro. Eles fazem todo um paralelo e vem trabalhando e mostrando que a assistência social ela não pode ser vista como uma caridade, ela não pode ser vista como um favor. Você tem que entender que houve toda uma desigualdade, uma disparidade entre determinadas classes no passado, e enquanto essa disparidade, essa desigualdade não encontrar um equilíbrio, nós temos que implementar políticas públicas, sim, em todos os setores. Não é favor que você está fazendo bem, não tem que ser visto como uma perda para aquele que não está dentro dessa categoria, que não é atendido por essa categoria, porque na verdade todos nós somos favorecidos quando nós temos uma sociedade melhor e mais equilibrada.
funciona melhor para todo mundo. Então, só para fechar aqui, que eu demais eu já falei, para fazer mesmo pontuar criticamente um pouquinho, né? Já que o professor Maurício falou que eu vou ter uma visão vista da série, é difícil, mas eu tentei. E o que eu observei é que as pessoas sempre falam muito isso, que nada do que está passando na série acontece, será que isso vai acontecer? E essa preocupação toda da tecnologia, e como vai ficar o futuro, mas eu acho que em termos dessa reflexão sobre tecnologia, do tempo tecnológico, de virtual, de real, você pode trabalhar isso, mas eu não vejo isso de uma forma negativa. Talvez pareça muito negativo para uma pessoa que não tem contato nenhum com a tecnologia, ou realmente para alguém que parta do pressuposto que a tecnologia é só possível. Ela não é só nociva, ela tem, contudo, pontos positivos e negativos. O que a gente tem que estar atento e acompanhando, extraindo o que tem de melhor da tecnologia e procurando e aprendendo, de certa forma, com ela, com todas essas mudanças muito rápidas que vêm acontecendo. Se a gente parar para pensar, é tudo muito rápido, a informação chega muito rápido, ela se modifica muito rápido. O trabalho com o tempo hoje, o tempo de hoje, é um tempo muito diferente do tempo do passado, ele é muito mais sério. Por isso eu acho que as coisas também estão acontecendo assim, rápido demais. Mas, independente de ter essas limitações, e eu fiquei muito preocupada naquela época também, porque eu vi muito isso até em matérias, né, jornais, revistas, enfim, e amigos falando em sala de aula. Eu até separei aqui alguns trechinhos de algumas matérias que eu peguei, que fala que a Black Mirror é um perfeito retrato dos problemas do nosso tempo. Ou a mais poderosa crítica social da tecnologia que temos à nossa disposição. Suas críticas e seus alertas são conselhos prudentes sobre o que estamos prestes a viver ou nos tornar. Quer dizer, isso não tem um bocado de precipitação e exagero. Ela tem isso, mas tem isso sim, em parte. Vamos ter cautela quando olhamos aí para esse futuro virtual. Mas por que eu optei por trazer essa questão toda social? Porque já que nós estamos num evento da defensoria e com várias pessoas, eu creio que a maioria dos alunos sejam da graduação de Direito, de pós-graduação de Direito, eu acho que essa questão social é muito cara para todos nós e em especial para a defensoria. Hoje é uma das instituições assim, que eu mais admiro, porque vocês, defensores, são as pessoas que estão enxergando e humanizando os nossos desumanizados. Essas nossas classes tão esquecidas, né? Propositalmente esquecidas, não é nem uma maioria, mas por um determinado grupo que não quer que ela apareça, que não quer que ela cresça, que não quer que ela se aproxime. Então, eu parabenizo demais o trabalho de vocês, acho fantástico. E vou ficar por aqui, então, passar a palavra ao Rubens, que vai tratar dos demais capítulos, trazendo um viés tecnológico para vocês, tá bom? Posso? Já passar aqui. Bom, eu passo a palavra agora ao professor Rubens Casara, que é mestre em Ciências Penais e doutor em Direito, e é juiz de Direito do Rio de Janeiro, além de ser o autor do Facebook que eu mais acompanho, cujos textos eu mais acompanho para aqueles que usam o Facebook para estudar, como eu. O Rubens Casara é uma excelente referência. Professor, palavra. Obrigado. Eu fiquei em dúvida se isso foi um elogio ou uma crítica. Gasto muito tempo no Facebook, né? Pode ser. Bem, queria agradecer o convite da Defensoria, o convite do Maurício. Tenho muito orgulho de ter sido defensor público. É algo que eu tenho prazer em dizer.
E no Brasil, cada vez menos, nós temos prazer em dizer que somos funcionários públicos, né? Há uma demonização do serviço público que atende a fins muito bem determinados. É um prazer também estar falando aqui perante amigos, meu irmão Torres, é uma honra estar aqui na tua terra. Arnaldo, que eu não via há muito tempo, Maurides, professor, que também admiro muitíssimo, e todos os demais. E sempre que você começa a citar nomes, tu corre o risco de esquecer de mencionar alguns, mas todos vocês estão no meu coração. Falar Black Mirror, quase todos vocês assistiram, segundo a Fabiana perguntou. Adorei te ouvir, Fabiana, um prazer enorme estar numa mesa com você, depois de tantos anos de convívio. Você é uma pessoa muito querida para mim. E o que é Black Mirror? Ela é apresentada como uma série distópica. Distopia, todos vocês sabem, é uma anti-utopia. Se a utopia seria um mundo ideal, a distopia seria um mundo cheio de riscos. Então, o Black Mirror se apresenta, o marketing dessa série toda foi feita, como sendo uma série distópica, uma série do logo depois do amanhã, né, de algo muito próximo da gente. Os vários episódios são muito interessantes, eu gosto bastante, assisti a todos. Alguns tratam de temas explicitamente criminológicos, seja a partir do paradigma etiológico, ou seja, do paradigma que busca saber as causas da criminalidade, seja a partir do paradigma da reação social, do paradigma preocupado com a reação estatal aos fatos etiquetados como criminosos. Mas se a gente considerar um sentido amplo de criminologia, eu acho que dá para falar que todos os episódios dizem respeito a formas de controle social e, portanto, tem um certo conteúdo criminológico. Vamos lá. Romances, filmes, séries distópicas, elas têm em comum uma estratégia narrativa que recorre a um futuro não desejado, a um futuro não ideal, mas para falar, no fundo, de riscos que já estão presentes. Isso você encontra, por exemplo, em 1984, você encontra em Admirável Mundo Novo, você encontra em Fahrenheit 451. Quem não tiver saco de ler o livro, veja o filme do Truffaut, vale a pena, é muito interessante. Você encontra no romance distópico brasileiro O Presidente Negro, de Monteiro Lobato. Você encontra num livro sensacional que só agora foi publicado no Brasil, chamado Nós. Eu esqueci o nome do autor, é um autor russo. E esse livro foi que serviu... Acho que não, mas não tenho certeza. Mas foi esse livro que serviu de inspiração, por exemplo, para 1984. Há quem diga até que 1984 é, em grande parte, um certo plágio desse livro Nós. Tem Blade Runner, Laranja Mecânica, todos esses romances têm isso. Falam de um futuro, às vezes mais distante, às vezes mais perto, mas na realidade querem denunciar o quê? Um risco já presente. Isso é interessante, porque choca, porque fala de uma realidade que nós, ainda que inconscientemente, percebemos como nossa, e a realidade não se confunde com o real, tá? A realidade é sempre uma trama simbólico-imaginária, envolve o simbólico, o campo da linguagem, e envolve as imagens que nós produzimos a partir do campo da linguagem, aquilo que nós pensamos que é. E ao mesmo tempo que choca por essa proximidade com a realidade, ela para nós soa aceitável, porque como a distopia se refere ao futuro, então ele fornece, em certa medida, uma esperança. Se é algo que ainda não é, nós podemos fazer algo, fazer alguma coisa que mude, que impeça
que esse quadro mostrado se torne realidade. Agora, no caso desses episódios do Black Mirror, a lógica de funcionamento social apresentada como um risco já é, sem tirar nem pôr, a lógica de funcionamento da sociedade atual. Eu vou pedir licença para não falar, aliás, agora aviso de spoiler, tá bom? Quem não quiser saber o próximo episódio de Black Mirror, que não foi ao ar ainda, nem nos Estados Unidos, não assista. O que eu vou falar, feche os ouvidos, tá? Vou falar desse último episódio que ainda não foi ao ar. Em um futuro não muito distante, o poder político se identifica com o poder econômico. Com medo de uma ameaça imaginária ao poder econômico, que na realidade o espectador sabe que não é bem uma ameaça, aliás, é alguém que já fez vários pactos com o poder econômico, mas preocupados, com medo dessa ameaça ao poder econômico, instaura-se uma caçada judicial a um político de oposição. Todo mundo está acompanhando? É distópico, tá, gente? Só que o processo criminal desse futuro, não muito distante, ele obedece à lógica do espetáculo. A dimensão de garantia que historicamente se atribui ou se atribuía ao processo penal liberal, ela é substituída pela dimensão de entretenimento. Sai a garantia, entra em cena a necessidade de agradar ao espectador. Nesse mundo futuro, as tentativas de se aproximar da verdade, elas são substituídas pela necessidade de seguir o enredo do espetáculo que é posto, que é escrito por um agente estatal. Dá-se, então, o primado do enredo sobre o fato. E os atores jurídicos, juiz, promotor, advogado, eles passam a atuar a partir de certezas delirantes que eles extraem do enredo. Tá? Todo mundo está acompanhando? Tem uns personagens secundários interessantes, mas eu vou deixar de lado. Tem, por exemplo, que é uma menina que é chamada de Bela Recatada do Lar, tá? Que serve mais ou menos de prótese de beleza e juventude para um vice decorativo que assume o poder. Mas isso aqui não tem muito a ver com criminologia, eu vou deixar de lado. Tá? Vocês estão vendo que o quadro é assustador, não é? Mas tem mais. Os juízes superiores, que no episódio recebem um nome meio misterioso, recebem o nome de ministros, e vestem umas capas pretas esquisitas, uma coisa bem assustadora mesmo. Esses juízes superiores, que poderiam limitar os poderes do juiz diretor do espetáculo, eles só decidem a partir da opinião pública. Olha que coisa assustadora. Eles decidem a partir dos likes. Tem uma tese, aí lançam a tese. Eles vão ver os likes. Qual tese tem mais likes? A tese que tiver maior quantidade de likes é a tese que esses ministros superiores, que vestem roupas pretas engraçadas, eles seguem. Eles chamam isso de voz das ruas. A voz das ruas é quase uma entidade, que a gente não sabe muito bem como funciona, mas aparentemente nessa série, nesse episódio, tem poderes mágicos. Então eles não sabem como eles vão decidir, o que eles dizem. Vamos ouvir a voz das ruas. Tá? Aparentemente, nesse mundo distópico, a Constituição é um evento que não é muito levado a sério. Tá bom? Mas nesse episódio, que não foi ao ar ainda, bem como em diversos episódios das 3 temporadas de Black Mirror, Urso Branco, Nosedive, qual é o nome em português, você lembra? Acho que é Queda Livre. Queda Livre, Ódio da Nação, dentre outros, se faz presente uma realidade com a qual nós já nos defrontamos diariamente e não percebemos. Que realidade é essa?
Em primeiro lugar, uma realidade na qual os três sujeitos pensados para explicar a modernidade não explicam o indivíduo da atualidade. Quem são esses três sujeitos? Primeiro, o sujeito crítico kantiano, que foi substituído na modernidade, na pós-modernidade. Não gosto muito de pós-modernidade, mas provisoriamente vamos chamar de pós-modernidade o que vem depois da modernidade. Então, o sujeito crítico, ele é substituído por um sujeito, na realidade, por um indivíduo consumidor acrítico. Todo mundo está de acordo? O sujeito neurótico freudiano, aquele sujeito cheio de culpas, com preocupações, também é substituído por um sujeito ou por um indivíduo perverso, quando não psicótico. Um indivíduo que não aceita limites. Vocês sabem que a psicose, por definição, é aquele quadro clínico no qual não há a inscrição do não há a inscrição do limite, ele acha que pode tudo. Por isso ele parte ao ato. Tá? Então, sujeito crítico, sujeito neurótico cedem para o sujeito acrítico e para o sujeito perverso ou psicótico. E, por fim, também desaparece o chamado sujeito revolucionário marxista, o marxiano. Não há mais uma preocupação com o coletivo, em uma transformação que alcance o coletivo. Ao contrário, o indivíduo pós-moderno é um indivíduo preocupado com o próprio umbigo. Em resumo, é difícil hoje falar até em sujeito. O sujeito, que vem de subjectum, sujeito a algo, sujeito a valores, sujeito à mãe, que é o primeiro outro do qual necessita o sujeito, cada vez mais o sujeito deixa de ser sujeito e passa a se apresentar ou a se perceber como um projeto. Cada indivíduo hoje se apresenta no mundo como um projeto, como um empresário de si. O empresário que deve tomar cuidado com a concorrência. Se eu me vejo como empresário, o outro passa a ser um outro empresário que, na realidade, é meu concorrente. O que impede a formação de laços sociais saudáveis. Abandonou-se a exclusividade do que o filósofo sul-coreano, mas radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, chama de paradigma imunológico. Eu não gosto muito da expressão paradigma imunológico, eu não gosto muito de metáforas ligadas a doenças ou à saúde. Mas como é que funcionava o paradigma imunológico? A partir da ideia de ataque e defesa, de um ser estranho que te atacava e você tinha que se defender, e por vezes você tinha que atacar antes esse ser estranho para evitar o próprio ataque contrário. Esse paradigma imunológico explica a ideia do Carl Smith, de amigo e inimigo como critério para definir o político. Esse paradigma imunológico que supõe que existam pessoas normais e pessoas anormais. De modo geral, esse paradigma ele é abandonado na atual conjuntura social. Por quê? Porque não há mais, isso é importante, não há mais a necessidade de uma violência que parta do outro. O outro se torna dispensável. Não há mais a necessidade de uma alteridade que o etiquete como hostil. A violência agora
ela é imanente e necessária do próprio funcionamento do sistema. A violência se dá não mais pela diferença, mas pelo excesso de igual. Já pararam para pensar nisso? Se todo mundo é igual, se todo mundo está ali disputando a mesma coisa, isso gera um quadro de opressão, que, com perdão da expressão, em especial por eu estar dentro da PUC, que fode com a gente. Daí as doenças neurais. Não há mais a violência que a gente atribui à negatividade ou contra a negatividade. A violência se dá pelo excesso de positividade. Nós saímos daquilo que Foucault chamou de sociedade disciplinar para algo que nós podemos chamar de sociedade do desempenho. Nós temos que produzir muito porque o nosso projeto, a minha empresa, precisa lucrar. Não há mais necessidade de um sujeito da obediência e da ameaça de um poder externo que me obrigue a fazer alguma coisa. Não há mais necessidade sequer de uma instância exterior de domínio. Essa instância exterior de domínio, poder judiciário, polícia, existe, mas hoje a atuação dela é subsidiária. Ela é reservada apenas para aqueles que não interessam ao projeto neoliberal. Aqueles que Bauman, por exemplo, chama de consumidores falhos. Para nós que interessamos, porque produzimos, ou porque consumimos, ou porque somos espectadores dos diversos espetáculos, inclusive do processo transformado em mercadoria e espetáculo, para nós o controle se dá de maneira diferente. O principal é o autocontrole, é a autocoação, é a autoexploração, que emerge a partir disso que eu estou chamando aqui, a partir do RAM, de sociedade do desempenho, e que é basicamente o que vocês vão ver em vários episódios do Black Mirror. Não tem nada de futuro ali, é hoje. A gente poderia chamar Black Mirror de Aqui e Agora, que era um programa que passava no SBT. A maioria de vocês é novo demais para lembrar disso, inclusive a Fabiana, mas era um programa triste. Tinha um homem do sapato branco no Aqui e Agora. Mas vamos lá. Hoje, o indivíduo que se vê como esse empresário de si, ele é ao mesmo tempo agressor e vítima. Curioso, né? A gente imaginava que se caísse ou se diminuísse a instância dominadora, nós alcançaríamos a liberdade. Mas quando cai essa instância dominadora externa, o que acontece para nós, que nos achamos livres, é que a liberdade e a coerção passam a coincidir. O poder disciplinar, ele vai perder importância diante de uma espécie de psicopoder, um poder que é mais inteligente e mais eficiente, até porque ele não se apresenta como poder. A gente é levado a fazer sem que tenhamos consciência disso. O que é mais efetivo para encher um auditório como esse? Obrigar vocês a virem, ter que assinar uma lista de presença ou algo do tipo, ou oferecer um bombom lá fora para quem quiser assistir? Você recebe o bombom e você não percebe que você está sendo controlado. E tem mais, se você comer o bombom, aquilo estimula em você uma reação
a substância do chocolate que vocês vão achar a palestra melhor do que ela é. Vocês acharam que aquele bombom lá na entrada era inocente? Isso é o psicopoder. Imaginem a produção de subjetividade a partir da televisão. Imaginem a televisão como uma prótese de pensamento. Vocês assistem um programa, uma série. Só abrir um parênteses aqui. Aquele episódio do Black Mirror que aparece, aquele desenho, não lembro, Dória? É impressionante, eu não consigo ver aquilo sem pensar no Dória. Uau, do momento. Talvez tenha um pouco mais de personalidade, ou seja, menos... Talvez ele não pense em internação compulsória de quem estiver na rua, mas lembra muito. Mas vamos voltar aqui. Me perdi agora. Estou com Dória e o personagem na cabeça. Vamos lá. O que eu estava falando? Tá. Exatamente. A televisão funciona como uma prótese de pensamento. O programa mais bobinho que vocês possam imaginar faz com que você pense como aquele programa quis que você pensasse. Eu ainda não entendi muito bem aquela história da Ana Maria Braga de passar por baixo da mesa, mas deve ter uma funcionalidade. Uma criança que vê aquilo desde pequena, ela deve, quando chegar numa determinada idade, agir de uma determinada maneira que vai dar lucro para alguém. Porque é assim que funciona a razão neoliberal, que hoje é vista como a nova razão do mundo, inclusive dos tribunais. Tem um livro muito legal daquele professor francês que escreveu O Guardião das Promessas. Nossa, alguém me socorre. Que escreve com Denis Salah. Daqui a pouco eu lembro, mas vamos lá. Minha memória está péssima. Eu não comi os chocolates que vocês comeram na entrada. Mas vamos voltar então. Então o poder disciplinar perde importância diante desse psicopoder. E esse psicopoder leva cada um de nós a ser, ao mesmo tempo, o carcereiro e o prisioneiro. Sem saber. Mas não é só. Nós estamos cada vez mais embriagados com a tecnologia digital. E nisso, Black Mirror mostra de uma maneira muito inteligente. Que é também, e talvez principalmente, uma estratégia de controle. A tecnologia sempre foi utilizada como uma estratégia de controle. Eu não vou... Quem quiser se aprofundar nisso, vale a leitura daqueles autores da escola de Frankfurt, da teoria crítica, principalmente Adorno e Horkheimer, da crítica que eles fazem à indústria cultural. No digital, percebam, desaparece o respeito. Por que tanta gente escreve merda no Facebook? O respeito desaparece porque o respeito supõe um olhar distanciado, um patos de distância. O digital leva a um olhar sem distância, ao olhar que é típico do espetáculo. E o que é pior, aquele olhar que é o típico olhar do escândalo. Essa falta de distanciamento, que na realidade é uma proximidade artificial, faz com que qualquer um se ache no direito de defender, por exemplo, teses jurídicas sem nunca ter estudado direito. Quem aqui é do direito? Quase todo mundo. O povo do direito já deve ter conversado com um cara que fez medicina e esse cara vai querer te convencer, não é? Que fulano de tal é culpado, que a prisão em flagrante deve ser mantida durante todo o processo e por aí vai. Tem gente que diz até que a presunção de inocência justifica a prisão antes do trânsito em julgado, sentença penal condenatória? Vocês acreditam nisso? Tem gente que diz isso. Então, esse distanciamento, ou essa aproximação artificial,
falta de respeito. Quando eu falo em falta de respeito, não é só falta de respeito com o outro, é falta de respeito com quem estuda, com quem se aprofunda em determinado tema. E olha que eu não estou aqui defendendo uma posição elitista, não. Eu só estou dizendo que quem lê... Eu não quero ser operado, sei lá, do fígado, por alguém que tenha estudado arquitetura. Não me interessa a opinião de um arquiteto para ouvir o meu pulmão. É mais ou menos isso. Há uma espécie de comunicação simétrica, onde não existe essa igualdade. Todo mundo se acha, na realidade, na era digital, todo mundo é, ao mesmo tempo, consumidor e produtor de informação. Só que determinadas pessoas não têm condição de produzir informação especializada sobre determinado tema. Maurício, a gente fica estudando lá criminologia. E o idiota que tu encontra no meio da rua quer discutir com você que a causa da criminalidade é, sei lá, é a maconha. Aí, Maurício, como é que a gente faz? Tu passa anos pesquisando essa droga e o cara tem a certeza de que a maconha é a porta de entrada de todas as drogas. Aí você diz, cara, já pensou que talvez se você der maconha para um cara que use crack, ele pode deixar de usar crack? Aí o cara, o que ele fala para responder isso? Te xinga, né? Porque o argumento, né, ele cede essa cultura da pouca informação, ela não consegue ser confrontada ou contrastada. Mas mais, o respeito que eu estou falando, ele está intimamente ligado ao nome. Eu respeito aquilo que eu consigo nomear. E o digital, a rede, ela propicia uma espécie de comunicação anônima. Às vezes está lá o nome, ou está um apelido, ou está qualquer coisa, você até identifica a pessoa, mas é como se o que você escrevesse se desse, ou você escrevesse aquilo não para outras pessoas. Respeito e anonimato se excluem, sempre. Já pensaram naquele fenômeno do shitstorms? Tempestade de merda, a tradução literal. Que acontece alguma coisa, alguém fala uma besteira, um dos episódios do Black Mirror é sobre isso. Aquele em que tem uma votação na internet para ver quem vai ser morta pelas abelhas assassinas. Vocês viram esse episódio? Então, é mais ou menos isso. O digital permite que as pessoas peçam a morte de alguém como se não estivessem pedindo. Como se aquele alguém não fosse uma pessoa de carne e osso. Como se fosse uma arroba. Pensem nisso antes de xingar qualquer pessoa pela internet. A arroba não é uma arroba. A arroba pode ser uma arroba, mas é alguém também. Então, no digital, há essa espécie de presença-ausência. O meio digital permite uma reação afetiva sem reflexão, sem intermediação, sem a preocupação com o outro rosto, que está do outro lado que você não vê. O que você vê é só arroba. Não há a mediação que gera a reflexão. Agora, também, mudando um pouco de assunto, também relacionado à era digital, a esse meio digital, surge uma espécie de transparência compulsória. Mas é uma transparência que não guarda relação com os fins da República, mas é uma transparência vinculada ao medo. Tudo tem que ser transparente porque nós temos medo do outro. Nós temos medo do que nós escrevemos no WhatsApp, daquilo ser mal interpretado por uma outra pessoa. Então você escreve, vou marcar um futebol, aí você escreve, pô, o esquema de hoje está combinado? Aí você, caramba, escrevi esquema. Aí você começa, o esquema é a pelada. Pelada, pode pensar que é alguma coisa ligada a sexo. A pelada significa futebol. Aí tu começa a ter que explicar o tempo todo. É uma transparência artificial.
É uma transparência que não é para controle público da informação. Na realidade, é uma transparência que alcança aquilo que é íntimo, gerada pelo medo. O digital, ele é estupidamente pobre em termos de olhar, em especial em termos de olhar o outro. Quem de vocês hoje, no dia do aniversário de um amigo, liga? Já repararam que a gente manda mensagem no WhatsApp ou no Facebook? Já repararam quanto vocês conversam menos com os outros? É essa a realidade que é mostrada no Black Mirror. Quase todos os personagens vivem uma espécie de isolamento, uma espécie de solidão, ao mesmo tempo disfarçada de hiperconectividade. O outro, enquanto olhar, diz lá o Sartre, está por toda parte. E o digital segrega o outro. Não há outro, não há olhar do outro, não há olhar o outro. São coisas diferentes, mas são coisas importantes para a gente estar se relacionando, pautado em algo concreto, pautado no terreno. A narrativa, toda narrativa na era digital, ela perde grande parte de sua importância. Ao contrário, o que é importante no digital é enumerar, a fim de ser possível contar, sempre dentro de uma linguagem do rendimento e da eficácia. É muito pior do que o Marx previu, Maurício. Nós não só nos tornamos mercadoria, é algo para além, é algo pior. Nós somos mercadorias de péssima qualidade, de péssimo valor de uso, de péssimo valor de troca. Já pararam para ver o que fizeram, minha área, processo penal, com os direitos e garantias fundamentais? É uma mercadoria dispensável, para utilizar o jargão da moda, relativizável. Vamos lá, mudar um pouquinho. Vamos pensar no smartphone. Aquilo que promete liberdade e que, na realidade, é a pura coação que a gente carrega no bolso e fica olhando de 5 em 5 minutos. Isso aqui produz uma coação de comunicar, uma coação de informar, uma coação de ser informado, de controlar e ser controlado. Quem aqui não teve namorado, namorada, marido, esposa, marido, o que seja, que pegou o celular de vocês? Quem que não responde uma mensagem no WhatsApp imediatamente, não recebe uma outra, paranoicamente, para saber onde você está, ou por que você não está respondendo? É uma pergunta, gente. Todo mundo calado? Ninguém? Vamos lá. Quem já pegou o celular de vocês para ver mensagem que vocês não queriam que visse? Só tem um cara sincero, que é aquele cara lá de trás. É impossível. Vamos lá, sinceridade. E olha, e quando mexem, descobrem, não descobrem? Lógico que descobrem. Por quê? Porque está dentro de uma lógica... Não, olha, abre um parênteses. Tem tempo? Tem. Então, abre um parênteses aqui. Já ouviram falar num autor italiano chamado Franco Cordeiro? Quando eu falei, brincando ali, do primado do enredo sobre o fato, eu estava me apropriando de uma construção dele, que é o primado da hipótese sobre o fato, que é o que fundamenta o que ele chama de quadro mental paranoico. Basicamente é o seguinte: quando eu assumo uma hipótese como verdadeira, o fato perde importância. Vamos levar isso para o smartphone? Quem pega o smartphone do marido, da esposa, do namorado, da namorada, assumiu uma hipótese como verdadeira. Ou não?
Ele está escondendo algo, ela está escondendo algo. Porque se não assumisse essa hipótese como verdadeira, não pegaria o smartphone escondido. Todo mundo está acompanhando? Todo mundo está concordando? Então você só pega porque tu assumiu como verdadeiro. E essa assunção como verdade do que é uma mera hipótese leva àquilo que na psicanálise se chama de certeza delirante. A certeza delirante até pode ser verdade, mas não necessariamente é verdade. Mas como é certeza, a verdade perde importância, se torna desnecessária, porque eu já tenho a certeza. Vou contar o que aconteceu comigo antes de eu casar, uma ex-namorada minha. Eu era juiz, sou ainda, por enquanto, até me expulsarem, mas tinha saído de casa, ela ficou em casa, e aquela história, não sei se vocês viram um episódio de Porta dos Fundos, que o cara deixa o celular, deixa o computador aberto. Eu fiz isso. Fiz isso porque não devo, não temo, então eu fiz. Então eu fiz isso, deixei o computador aberto, no Facebook com a senha aberta. Eu fiz isso. E ela o que foi ver? Minhas mensagens privadas, Messenger. E ela viu uma mensagem de uma promotora para mim, com quem eu trabalhava. Valeu! Muito legal o que você fez. Muito legal o que você fez. Ele acabou de apagar tudo que eu tinha escrito. Mas tudo bem. Eu vou contar umas 3 piadas e a gente termina depois que ele apagou. Você falou que ia fazer isso, né? É a maneira sutil de falar que eu estou falando muito. Só por causa disso eu vou falar mais. Então vamos lá. Agora eu me perdi em qual história eu estava contando. Mensagem. Ah, tá. Aí tinha uma mensagem. Arnaldo, um forte abraço. Aí tinha uma mensagem da promotora para mim, que era mais ou menos assim: preciso falar com você sobre um processo. Alguma coisa demais? Não, né? Aí eu respondi: tudo bem, passa aqui na vara. Lembrando que vara é o juízo, tá? Aí ela responde: você não prefere tomar um café? Eu não respondo, mas eu não respondo porque eu não vi. Porque se eu tivesse visto, eu poderia ter respondido: passa aqui na vara, vamos tomar um café, tudo faz. Era para discutir sobre um processo. Como eu não respondo, ela manda uma outra mensagem no final do dia: você não quer trocar o café por um vinho aqui em casa? Aí eu percebi que ela realmente estava dando bola. Mas até esse momento eu não tinha percebido. Mas vamos lá, eu não vi as 2 últimas mensagens. O que minha namorada de então fez? Viu a primeira mensagem, viu a segunda, viu a terceira, começou a ficar grelada, e ela já dominada pela certeza paranoica, a 4ª mensagem, que também era da menina para mim, ela viu como se eu tivesse mandado para a menina. Pela sequência, né? 1, 2, 3, 4 era eu respondendo. Ela não viu que vinha da menina. Quando eu cheguei em casa, vejo todas as minhas roupas dentro de uma mala e voando coisas ainda por cima. Aí eu digo: o que houve? E sabe que você é inocente? Sabe? Vocês já foram acusados injustamente de algo? Já acusaram vocês de ter, por exemplo, um pedalinho, um duplex, triplex? Ser acusado injustamente de algo é terrível. É terrível. E eu fui falar com ela e mostrei para ela o erro. Mas ela, de fato, tinha lido, dominada por uma certeza paranoica, a partir do primado da hipótese sobre o fato, que eu tinha respondido chamando a menina para tomar um vinho. Isso acontece o tempo todo. Quando o juiz abandona a inércia, que é garantia da equidistância e da imparcialidade, para produzir provas que deveriam ser produzidas pelas partes. Esse é o grande risco. Se eu assumo uma hipótese, ou a hipótese acusatória, ou a hipótese defensiva, como verdade, acabou para outra parte. Eu que devia estar lá distante daquilo, se eu assumo como verdade uma hipótese, acabou. Acabou o processo justo. Vira um simulacro de processo.
a confusão do fiscal, do juiz, do fiscal, com o promotor, né? Fiscal, promotor, juiz se confundem, acabou devido ao processo legal. E esse é um sério problema dessa distopia que nós hoje estamos vivendo. Deixar o smartphone de lado, vamos voltar para cá. Hoje também desapareceu a ideia de negatividade. Nós não podemos olhar para algo e reconhecer que aquele algo tem um aspecto negativo. Há uma espécie de pensamento simplificador que quer só ver positividades. Já pensaram nisso? A complexidade, ela surge no 3. Já pensaram nisso? Branco e preto, pensamento simplificador. Branco, cinza e preto, pensamento complexo. Amigo e inimigo, pensamento simplificador. Ele pode ser legal aqui, mas ele pode ser ruim ali, pensamento complexo. Quando surge uma terceira opção, a gente entra no pensamento complexo. E esse é um dos problemas, Maurício, das teorias sistêmicas, né? Eles querem simplificar o mundo. E a tentativa de simplificação do mundo, ela tem uma raiz profundamente autoritária. Bem, então tudo hoje é apresentado como uma positividade. É aquela ideia do marketing, né? Vende tudo como se fosse uma coisa maravilhosa. Aquela bebida horrível, lembra uma tônica Schweppes, que era vendida como acostume-se ao prazer? Era basicamente o seguinte: a coisa é ruim, mas dá prazer. É prazer isso, se convence que essa coisa ruim é prazer. Não é? Então tudo é mercadoria e tudo é positividade. Então desaparece a complexidade inerente aos fenômenos, que sempre tem uma dimensão positiva e uma dimensão negativa. Quando a gente fala que tudo é positividade, desaparece também a ideia de verdade. Não vou nem entrar aqui uma explicação de que verdade eu estou falando, ou de que verdade é possível no processo. Óbvio que não é a verdade aristotélica, a verdade como adequação entre o que é e o que eu digo que é. Mas desaparece a relação da verdade, porque a verdade é necessariamente positividade e negatividade. Vamos pensar nas delações premiadas. O que importa na delação premiada não é a verdade. É o consenso a partir de uma informação vendida como mera positividade. Já pensaram nisso? Tem delações premiadas, assim, que envolvem zilhões de crimes que não são homologadas. Por quê? Porque a positividade desejada não é dita. O que importa não é a verdade, é um consenso a partir de uma ideia ou de uma informação vista como mera positividade por quem detém o poder de homologar o acordo. Enfim, tinha muita coisa para falar ainda, mas é interessante o debate, eu acho que é o ponto alto desse tipo de encontro. Quero ouvir mais a Fabiana também. Daqui a pouco, quando vocês saírem daqui, forem para casa e forem dormir, eu queria que vocês tivessem a impressão, ou talvez a certeza, de que está acabando mais um episódio do Black Mirror. Então, quero que vocês tenham uma boa noite, que vocês durmam bem, se conseguirem. E quando vocês acordarem amanhã, acordem com a percepção daquele episódio da pena, que a pessoa vai acordando várias vezes para cumprir a pena. Qual é o nome do episódio? O Urso Branco. Porque amanhã também vai ser um episódio do Black Mirror. Querem fugir um pouquinho disso? Desliguem a televisão, peguem um livro. Desliguem o Facebook, peguem um livro. Cada linha que você lê no livro te permite parar e refletir. A televisão te bombardeia com imagens que não dão tempo de refletir.
O nosso Black Mirror diário acabou com o silêncio. O silêncio é fundamental para qualquer reflexão. O silêncio é a casa do espírito. Uma vida como a nossa, sem silêncio, é uma vida sem espírito. Gente, muito obrigado. Pode passar, Fernanda? Já Vou responder aqui uma pergunta que o Bruno passou, mas antes eu fiz uns apontamentos em relação à fala do Rubens, e ele outras coisas que eu acho interessantes. Quando ele falou história, nós temos cuidado utilizando as ferramentas virtuais, Facebook, WhatsApp, porque tem uma pessoa ali atrás, e essa pessoa está se perdendo, às vezes fica muito fácil falar, realmente fica muito fácil. E tem um texto muito interessante do Baum, que é sobre a era da incomunicação. Quer dizer, nós estamos vivendo uma era de maior comunicação, ou na verdade uma incomunicação. Porque antes, se você fosse desfazer uma amizade, você tinha que marcar com a sua amiga, com quem quer que seja, conversar olho no olho, né, explicar que a relação não está boa e terminar. Hoje basta desfazer a amizade. Então, realmente, o Baum coloca muito bem isso, né? Desfazer amizade ficou fácil, da mesma forma que fazer amizade ficou fácil. Mas é uma amizade realmente, na sua essência, não é? Comentar o post de qualquer pessoa, agredir qualquer pessoa, ficou muito fácil porque você coloca ali e deixa, joga pro vento, joga pra galera. E vamos ver o que acontece. Da mesma forma também que sair postando qualquer coisa, escrevendo qualquer coisa sem parar para pensar, ficou fácil também. Porque você coloca ali e não vai diante de público, não vai diante de amigos, enfim, de uma plateia para falar, para ter um contraponto imediato. Então, realmente ficou muito mais fácil. Então, acho super válido quem puder e gostar do tema, né? Ler esse texto, esse artigo do Baum, A Era da Comunicação, que trabalha muito bem isso. E realmente o que você falou é verdade com relação a essa questão do WhatsApp, essa necessidade, esse instantâneo, né? Eu tive tantas discussões muito bobas com amigos, porque eles me cobravam o WhatsApp deles como instantâneo. Então você tem que responder em tempo real. E eu nunca tive esse hábito de responder em tempo real, eu respondo quando posso, espero. E aí você literalmente recebe questionamentos do tipo, você viu mensagem e não me respondeu? Já está aparecendo aqui setinhas azuis para mim? Eu fui desativei isso tudo, desabilitei, eu não tenho nenhum interesse em saber quando que as pessoas visualizaram a minha mensagem, sem aguardar uma resposta. Então, uma maneira que eu arrumei de suprir um pouco essa cobrança e evitar problema foi essa. Então, agora eu vou passar aqui para a pergunta. Vamos lá, no episódio da engenharia reversa, a pergunta é se esse episódio traduz a realidade observada hoje nas Cracolândias, tendo em vista o uso de uma máscara para o extermínio de um outro grupo específico. Realmente, essa colocação aqui faz um bom paralelo com esse capítulo do seriado. Porque você elimina determinado grupo, você rechaça esse grupo, que é o que acontece exatamente na série. E tem até, pensando em Guantánamo, tem um outro texto muito interessante da Butler, que trabalha isso, que eles são destruídos, são aquelas pessoas que são colocadas em um determinado lugar, jogadas ali, sem nenhuma perspectiva, para serem esquecidas mesmo, para serem eliminadas. Só pegar, você vai pegar todas, né? A gente já tá todas para mas concordo. Tem 3 livros. Dona C, chamando Larissa. Vamos ver qual que é a coisa do suicídio. Não só com as Cracolândias, como eu falei da questão do Guantánamo, e diversas outras que a gente vive. Realmente o que não faltam são segmentos excluídos da sociedade, infelizmente. Essa pergunta aqui. Rubens. Acho que a outra pergunta é sua. Tá. Acabou o bombom, o pessoal vai embora, olha só. Vamos lá.
Primeira pergunta aqui pede para falar um pouco sobre a pós-verdade, sujeito paranoico e a nova razão de mundo, entendida como neoliberalismo e o que isso influi na magistratura. Vamos lá. Pós-verdade, muito resumidamente, é uma narrativa que não guarda relação com a verdade. Muita gente tem tratado a pós-verdade como uma mentira. Não é bem isso. É só uma narrativa que passa a ser aceita como verdade sem qualquer relação com o valor verdade. Isso influi no poder judiciário, em especial na justiça criminal, na medida em que o modelo de justiça criminal liberal parte de dois valores. O valor verdade, a busca de se aproximar na medida do possível da verdade, e o valor liberdade. Se desaparece o valor verdade e a liberdade também é vista como algo relativizável, por evidente isso repercute no sistema de justiça criminal. Sujeito paranoico. A paranoia, como vocês sabem, é uma das psicoses ao lado da melancolia. A paranoia se caracteriza pela existência de uma certeza delirante no sujeito. Quem tem esse quadro clínico da paranoia, o sujeito paranoico, ele atua a partir de uma certeza delirante. E é importante perceber isso. A certeza delirante pode ser verdade. A questão não é essa. A questão é que se já há uma certeza que te controla, ser verdade ou não, a hipótese passa a ser desimportante. Razão liberal como nova razão do mundo. Recomendo fortemente a leitura do livro do Laval e do Dardot, Nova Razão do Mundo, publicado pela Boitempo, no qual eles dizem basicamente isso. Não é bem o neoliberalismo que é a nova razão de mundo. A nova razão de mundo é a razão neoliberal, que é algo para além do neoliberalismo. Hayek, esses caras todos, é algo para além disso. Resumindo de uma maneira muito grosseira, por isso é importante ler o livro, tá, gente? Mas resumindo de uma maneira muito grosseira, a essa altura do campeonato, às 9h20 da noite, em Campinas. A razão neoliberal é uma razão comprometida exclusivamente com a busca de lucro, tá? Em atender ao poder econômico, em atender ao capital, em especial ao capital financeiro, que é aquilo que Marx dizia ser impossível com o capital, que só quer produzir capital. Marx achava que isso levaria ao fim do capital, não levou. Algo complicado. Eu tenho trabalhado com um conceito que eu procuro juntar isso, que é do Estado pós-democrático. O que seria o Estado democrático de direito? Seria o Estado caracterizado pela existência de limites rígidos ao exercício do poder, de qualquer poder. E o principal desses limites seriam os direitos e garantias fundamentais. Ali seria um não definitivo à atuação do Estado. Daqui o Estado não pode passar. Não, para. Direito fundamental. Não, para. Garantia fundamental. O Estado pós-democrático não tem limites na busca do lucro. Se o juiz deveria funcionar como garantidor dos direitos fundamentais no Estado democrático do direito, o juiz, a partir da razão neoliberal, no que eu chamo de Estado pós-democrático, ele é o gestor dos interesses. Ele é, às vezes, mero homologador do desejo do poder econômico. Pensem numa expressão lá no campo do direito do consumidor que se tornou comum, que é aquela ideia de que aplicar uma condenação alta por violação, por um dano moral ou por uma violação do direito do consumidor geraria uma indústria do dano moral. O que é isso? Pararam para pensar? Você perde um voo, você não pode vir para um encontro, para um compromisso, e a empresa que poderia ter saído no horário, que poderia ter permitido o teu voo,
por uma questão econômica, ou seja, para lucrar, não permite que o avião voe. E dizem que isso é um mero aborrecimento para você. Quem está sendo agraciado com esse tipo de decisão? Essa mesma pessoa pergunta sobre o risco de importar a filosofia heideggeriana em um contexto como o brasileiro. Em especial, diz a pergunta, por causa da flagrante tradição autoritária. Eu tenho trabalhado muito, já trabalhei mais, hoje menos, no marco da filosofia hermenêutica, que não é a filosofia do Heidegger, está muito mais ligada ao Gadamer. O Heidegger falava em algo que uma tradução seria como uma filosofia da faticidade. Tá? O Gadamer vai além. Né? Mas me parece que tanto Heidegger quanto Gadamer, e aqui eu não estou avaliando ou valorando as opções políticas que o Heidegger fez ao longo da vida, que não foram as melhores, por evidente, né? Já que ele, em determinado momento, chegou a apoiar o partido nazista. Tem um discurso dele que é triste. Dizem, que eu não li ainda, mas que os livros negros que foram publicados recentemente na Alemanha e na Espanha trazem informações de que, de fato, Heidegger seria um entusiasta do nazismo. Não sei. Mas, de qualquer maneira, me parece que a filosofia hermenêutica tem um potencial de desvelamento justamente da tradição autoritária. Se eu tiver consciência que a interpretação é uma função criativa e que, ao interpretar, o que disse tanto Heidegger, mas principalmente Gadamer, se eu tiver consciência que, ao interpretar, eu estou condicionado pela tradição na qual eu fui lançado, pela tradição na qual eu estou inserido, eu consigo, às vezes, identificar os meus preconceitos, as minhas preconcepções, essa tradição em que eu estou inserido, para tentar me interpretar e, a partir da minha própria interpretação, interpretar melhor os textos, inclusive os textos legais. Ficou claro isso? Ficou muito confuso? Tá? Então, me parece que, ao contrário, me parece que ajuda a filosofia hermenêutica a desvelar a tradição em que está inserido o intérprete. Acho que se deveria estudar muito mais filosofia do que se estuda nas faculdades de Direito. Acho que deveria exigir muito mais filosofia do que se exige nas provas da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB. E não é aquele filosofia para idiotas, que naqueles livrinhos, né? A verdade é isso, é aquilo. Aristóteles dizia aquilo, Platão aquilo. Filosofia não é isso, né, gente? Estou falando de filosofia, não estou falando de história da filosofia, e muito menos de história da filosofia para idiotas, que é o que se ensina em muitos cursos. Né? Não confundir história da filosofia com filosofia, e não confundir história da filosofia com esses resumos cretinos que vendem para concurso público. Tá bom? Vamos lá. Outra pergunta. Qual a perspectiva de garantia de direitos para as minorias no futuro? Já está feia a perspectiva para hoje. E fala aqui da seletividade penal, que é uma característica de todos um dos livros que vai ser sorteado para os guerreiros que ficaram aqui até tarde, é o livro do Barata. Se vocês forem ler o livro da Alessandro Barata, vocês vão ver que a seletividade é inerente ao próprio sistema penal. Não existe sistema penal que não seja seletivo. No Brasil, essa seletividade é mais grave, talvez. E é o crescimento dos campos de concentração para gays no mundo, que é uma realidade que poderia passar num episódio de Black Mirror e nós ficaríamos indignados. Olha que risco! Só que isso já está acontecendo. Então, qual é a perspectiva? A perspectiva é ruim, mas nós não podemos desistir. E no mundo em que tudo foi transformado em mercadoria, em que você atribui a qualquer
coisa, a qualquer pessoa, um determinado valor, qual se atribui a uma mercadoria, o desafio, me parece, é o de ressignificar o mundo. O Bruno é uma pessoa que merece o meu respeito. A Fabiana é uma pessoa que merece o meu respeito. Agora, querem ficar chocados? O Bolsonaro é uma pessoa que merece o respeito enquanto pessoa, mas nunca o nosso voto, ok? São coisas diferentes. A pessoa pode falar uma coisa que eu acho mais equivocada do mundo, mas eu não posso virar para essa pessoa e chamar ela de burra. Ok? Isso é ressignificar o mundo. É reconhecer que existem coisas inegociáveis. Eu tenho que aprender a ser tolerante até com o intolerante. Olha que desafio. Eu tenho que reconhecer direitos aos meus inimigos, aqueles que eu não gosto. Porque reconhecer direito ao amigo é fácil. Reconhecer injustiça. Vocês viram esse fenômeno recente do último editorial da revista Veja, criticando o crescimento do Estado Penal? Ninguém leu? Que bom, estou vendo que vocês não leem Veja. Mas foi isso, houve uma crítica corretíssima ao Estado Penal. Só que essa crítica ao crescimento do Estado Penal, ao crescimento do pensamento conservador, tem que se dar independentemente de quem é favorecido ou prejudicado pelo crescimento do Estado Penal. Não é? Porque senão a crítica não é o crescimento do Estado Penal, é outra coisa. Com sinceridade, amor no coração, alguém aqui vota no Bolsonaro? O pessoal olhou para trás ali com convicção de que ia encontrar gente, né? Porque tem aquele apoio tímido, né? Bem, agora eu me perdi porque eu ia falar do Bolsonaro, mas deixando isso de lado, era basicamente isso que eu tinha para falar. Acho que eu respondi as duas perguntas que me foram dirigidas e reafirmo que foi um prazer enorme estar aqui, encontrar queridíssimos amigos, parceiros de caminhada. E se eu tiver que deixar uma mensagem é essa: vamos ressignificar o mundo, vamos olhar o mundo para além dos valores que nós costumamos atribuir, para além dos rótulos, das etiquetas que nós costumamos pregar nas pessoas. É um exercício nosso, cotidiano. A minha mulher escreveu um livro que tinha um título que era para ser irônico e ninguém entendeu a ironia, que era o Como Conversar com o Fascista. A ideia era de que o fascista, por definição, é aquele que não está aberto ao diálogo, né, gente? Então, o como conversar com o fascista era mais ou menos como o conceito de ironia, ou de angústia lá do Kierkegaard, que era uma ironia do cara também. A ideia do como conversar com o fascista é tomar cuidado para que você também não se torne um fascista. É tomar cuidado para que você nunca se feche ao diálogo. O como conversar com o fascista não é para ser escutado pelo fascista, por aquele que acredita na força em detrimento do diálogo e do conhecimento. É para que você continue falando, para que você não se torne um fascista. Então, acho que é esse o nosso desafio, é que a gente continue significando o mundo e acreditando, como Kant dizia, como tanta gente boa dizia, que tem coisa que é inegociável, que não é mercantilizável. Muito obrigado a todas e todos.